Bom dia, hoje segunda-feira, dia 28 de novembro, a gente está começando o webinar aqui, ESG, os diferenciais competitivos para o setor de logística e transporte. Eu, Cassiano, Leopoldo aqui pelo lado da KMM e o Guto e o Ivaldo pelo lado da Trize. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Prazerzão estar falando Leopoldo. sobre isso. Isso aí, vamos estar discutindo um pouquinho, comentando sobre o que é o ESG, como que isso está conectado com o setor de logística e como você, transportador, você que trabalha no setor de logística, pode fazer mais negócio, gerar mais valor para o teu cliente e surfar também essa onda aí do ESG e trazer essas oportunidades para dentro do negócio. Acho que é tanto o transportador quanto o embarcador também, que esse assunto ele é novo para todo mundo, né? Tem algumas empresas mais maduras, mas é algo que, principalmente na logística, está começando agora, digamos assim. O embarcador ele pode ser o tracionador disso, né? Ele pode impactar o transportador e o motorista, mas ele que pode realmente puxar essa frente. Então é super ele relevante. quem está puxando, inclusive. Exatamente. Até porque se ele não demonstrar interesse em falar sobre isso, o transportador não vai ser motivado a falar. Essa é a realidade, né? Eu não vejo nenhum transportador que eu conheço falando assim, não, eu vou promover essa mudança sem que o cliente dele, os principais clientes dele estejam afetados por isso, né? Perfeito. Isso, o termo ESG, ele não é tão novo, ele já existe há alguns anos. 2004 saiu a primeira vez esse termo, mas nos últimos 3, 4 anos ele ganhou bastante repercussão, né? Fica até um achismo poder falar o que trouxe isso, né? Mas teve alguns eventos, a própria pandemia, teve uma carta do Larry Fink lá, que é o cara que cuida da BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, falando na carta aos CEOs que ele faz todo começo de ano, 2020, 2021, falando sobre esse tema, né? E perguntando aos CEOs o seguinte, né? Você vai conduzir ou você vai ser conduzido por essa mudança? E aí, de que lado que você vai estar? Então, isso tudo fez com que, se a gente buscar no Google Trends hoje, lá você vê uma curva ascendente muito grande para esse tema. Nunca se buscou tanto ESG quanto está se buscando agora, esse ano especialmente. E por isso que a gente está falando sobre isso, né? A gente está falando sobre o ESG, que é essa sigla, o E do environmental, do inglês ambiental, o S social e o G de governança, né? Então, são ações, o ESG no final do dia é uma abordagem que fala das ações ambientais, sociais e de governança, né? Dentro desse escopo corporativo. Eu costumo falar que tudo começa pela governança, né? Que é basicamente um guarda-chuva, que a gente tem as ações ambientais, sociais, econômico. Isso está muito atrelado também à sustentabilidade, desenvolvimento, a sustentabilidade econômica, né? Esses dias eu ouvi falar o pessoal falando assim que não tem nenhuma empresa verde no vermelho, né? Então, a gente tem que pensar Nossa, isso é bom, não tinha escutado. Escutei, achei legal, né? Porque de fato, a gente precisa gerar valor e aí fazer as coisas que precisam fazer da melhor forma possível. E o ESG está para ajudar nisso, né? Eu acho que, Cassiano, isso que você falou é um dos grandes paradigmas que tem da questão do ESG, né? A gente escuta ESG, pensa só no verde, né? É só olhar pro fundo aqui, né? Um monte de árvore, né, cara? ESG não é só carbono, né? Exatamente. Eu confesso que minha formação é logística e é realmente isso, né? A primeira, essa parte da transportadora, a última a parte da cadeia que ela precisa ser puxada, infelizmente, e é bom que agora os embarcadores estão olhando de forma diferente para isso. E esse outro eu acho que é incrível, tipo, como que a gente escuta ESG e só assimila a questão do verde, e não que as empresas precisam ser sustentáveis economicamente e sustentavelmente também, né? É isso aí. E um ponto nessa linha é que se a gente analisar o modelo econômico, né? O ESG, eu acho que essa discussão avançada agora que a gente tem, ela potencializa os projetos, porque aí você consegue justificar. Se eu pegar qualquer modelo de orçamento, qualquer investimento ele tem que ter uma contrapartida. E é difícil você medir uma contrapartida que não seja financeira sem um embasamento para isso. Desde os modelos de qualidade, quando você falava do ISO, por que eu faria um investimento em ISO inicialmente? Eu faço isso porque eu vou aumentar a qualidade. Não necessariamente isso vai melhorar o meu modelo financeiro diretamente, talvez indiretamente. E eu acho que o que essa discussão mais acalorada sobre o ESG proporciona é isso. Você conseguir justificar um investimento social ou de governança, talvez é mais fácil de medir, mas até um ambiental,
falando, ó, isso aqui não vai dar um retorno financeiro direto, eu não vou ter custo versus resultado e eu vou ter um ROI sobre isso. Isso aqui é um intangível pelo todo, né? Acho que isso é muito importante. E isso que você está falando, né, Guto? Até, Cassiano, quando a gente começou a falar sobre isso lá em ano passado, 2021, além da sigla ESG, a gente fala de sustentabilidade, né? Sim. Que é você usar o recurso se preocupando que lá na frente alguém vai querer usar esse recurso também e você manter, seja isso ambiental, social ou de governança. É um pouco disso que o Guto falou, né? Essa preocupação que no final do dia tem que fazer sentido economicamente, senão vai virar aquele velho papo de ficar abraçando árvore, né? Não é essa a ideia do ESG, tanto que as principais bolsas de valores do mundo têm esse indicador como índice de maturidade da empresa, não índice somente social ou ambiental. Verde, não é o selo verde, ele tem isso como indicador de maturidade do negócio, né? Como gerenciamento de risco do próprio negócio, né? Então, a gente entende que a partir do momento que você tenha práticas de governança, né? Começando pelo G, mais maduras, a empresa tende a tomar respostas mais rápidas às situações que ela não estava tendo um controle, né? Qualquer situação futura é incerta e aí ela tem mais maturidade de gestão, ela tem mais práticas de gestão incorporadas e isso tende a dar uma resposta mais rápida à mudança, né? Então, o ESG ajuda nisso como um gerenciamento de risco também. Guto, você falou da ISO, né? Eu buscando e retomando esse tema, a gente viu na década de 90, aí, quando a gente fala de 9001 ou até da 14001, o movimento vamos pegar a indústria automobilística, né? As grandes montadoras implantando isso e replicando isso para as cadeias, né? Quem fornecia para a montadora começou a ter a ISO para ter esse efeito de cadeia. Eu tenho visto um movimento muito próximo na área de logística hoje com o tema ESG. Grandes embarcadoras, empresas que estão contratando frete, logística, a gente tem, às vezes, numa proposta comercial, um pedido. Me manda uma proposta tradicional e me manda uma com uma questão de sustentabilidade, uma verde, um ESG. Ou num bid, eu preciso que você preencha um questionário socioeconômico, socioambiental, um formulário das práticas que estão sendo feitas de ESG, né? E aí a gente tem conversado com bastante transportador e cada embarcador, às vezes, tem até um programa de ranking de transportadoras ou tem um programa de bem-estar para o motorista, de desenvolvimento de comunidade. E isso tem feito esse efeito de cadeia, né? Tem cada vez mais transportadoras vindo falar com a gente, buscando embarcadores também, né? Mas procurando como que eu posso ajustar o meu negócio para eu aproveitar as oportunidades e sair à frente, né? Isso, eu tenho visto esse movimento bem próximo aí do que aconteceu com a ISO na área de ESG. Né? É por isso que eu vejo como o embarcador, na verdade, o dono da carga, a indústria, sendo esse tracionador. Ele que, quando você fala por exemplo, ter um bid, que eu vou fazer todo o meu processo, que eu mudo meu modelo de negociação, que eu trago o modelo para um modelo eletrônico gerenciável, e eu começo a exigir que a cadeia tenha isso, eu começo a tracionar a impulsionar toda a cadeia para fazer isso. A gente percebe esses movimentos e, de novo, ele vem cada vez, a cada conversa parece que ele vai se intensificando, porque você vai percebendo oportunidades. Na Trise, a gente tinha uma discussão, o nosso propósito era melhorar a vida do caminhoneiro. Uhum. Isso, a gente não falava lá em 2017, a gente, 2018, quando a gente começou a falar, a gente falava em sinergia, melhorar, diminuir. Então, essas discussões, elas do ponto de vista de negócio, elas fazem sentido. Só que você trazer isso e colocar para quem é o dono da contratação, a origem desse processo, que ele coloque isso como item de tomador de decisão, cara, ele realmente leva para a cadeia toda um impulsionador. Esse ponto do Guto, Cassiano, eu vou pedir para você explicar um pouco, porque ele faz todo sentido quando a gente olha daí um pouco mais na teoria e na execução, né? Quando saindo do embarcador como dono da carga, ele tem o escopo 1, o escopo 2 e o escopo 3 de emissão de carbono. Uhum. Aí olhando para a emissão de carbono, e essas grandes empresas, os grandes embarcadores, eles estão fazendo compromissos públicos em relação ao que eles prometem para 2030, 2050 em relação a ESG. E isso tem que, ela na frente é longo prazo, mas tem que começar agora. E isso começa a vir esses pedidos de proposta e tudo mais.
Mas, Cassiano, se você pudesse contar um pouquinho o que é o escopo 1, o 2 e o 3 e como isso que o Guto falou de o pensamento lá do CEO do embarcador, como que ele cascateia para chegar no prestador de serviço logístico. Contratação do frete, por exemplo. Boa. Então, isso que o Leopoldo está falando do escopo 1, 2 e 3, a gente está falando de emissão de carbono que está no primeiro E ali, no E, na primeira letra do ESG, né? A gente tá, vamos começar a conversa com o E do ambiental. Dentro da área de logística, a gente tem uma grande relação com essa questão de carbono, justamente pelo consumo de diesel, de combustível fóssil, e isso gera uma oportunidade, inclusive, de governança lá para inovação. E a gente tem, especialmente as empresas listadas hoje, né, em bolsas de valor, ela tem publicado relatórios de sustentabilidade já há algum tempo, padrão lá GRI, que é o modelo de certificado, para comunicar as ações ambientais, sociais, econômicas, de governança para os stakeholders, né, para os públicos de interesse, os acionistas e tudo mais. Dentro da área de logística, a parte de emissões de carbono é uma das coisas que a gente mais escuta, né? E aí, as grandes empresas que estão com relatórios abertos, elas, como o Leopoldo falou, elas têm alguns compromissos públicos 2030, lá ser net zero, né? Que é ter a cadeia de carbono zerada até 2035, e aí tem umas metas de redução a cada uma quantidade de tempo. Essas empresas, elas têm a operação própria dela, então vamos imaginar uma indústria, né? Se pegar lá e cercar a indústria lá, ela dentro da fronteira da indústria, tudo que acontece de emissão lá é o que a gente chama de escopo 1, né? Então tem lá uma caldeira que vai estar emitindo, ou tem uma frota própria que vai estar emitindo. Isso é o carbono escopo 1. O escopo 2 é energia elétrica, por exemplo, que ela consome, né? Ou energia térmica que vem de fora, mas que ela consome lá e a gente chama de escopo 2. E o escopo 3 são as atividades que estão vindo da cadeia, né? E que ela tem uma corresponsabilidade. E aí a logística é o primeiro elo que conecta essa indústria com o mercado, e aí o transporte logístico, ela é um escopo 3 dessa indústria, caso não seja a frota dela, né? Então, vamos supor, uma indústria contratando uma outra empresa para fazer a logística. Então, essa logística ela é o escopo 3 da indústria. A hora que ela fala eu quero ser net zero, né? Eu quero ser carbono neutro até 2035, ela vai ter que zerar todas essas emissões. Ela vai conseguir zerar? Provavelmente não, ela pode compensar, né? E aí o importante é que compensação seja o último passo. Primeiro ela tem que buscar todas as formas de otimização dessa operação para depois compensar o que falta, né? E aí, a gente falando de escopo 1, 2 e 3, ela vai ter as oportunidades de redução de carbono também no escopo 3. E aí, veja, hoje a gente está em 2022, 2023, a gente vai poder propor algumas metas, né, para redução desse carbono da logística junto com essas corporações. E aí que a gente pode, trazendo a tecnologia para a conversa agora, ajudar nisso, né? Então, como que eu posso sair de uma emissão de X para menos 10% do que a gente tem de base referencial, né? E aí a tecnologia está à disposição para auxiliar a KMM com TMS, com TOS, a Trise com o sistema de agendamento, é menos tempo de fila, é menos deslocamento vazio, tudo isso a gente consegue reduzir. Diesel que está, no final do dia, reduzindo carbono também. Então, a gente melhora o resultado econômico e, ao mesmo tempo, faz o que precisa fazer da melhor forma possível, né? Até esse ponto do Cassiano sobre tecnologia, né? Porque quem começa a entender um pouco mais do mercado de crédito de carbono pode falar assim, não, então faz o seguinte, eu toco do jeito que está tocando, compra crédito e pau, resolveu. Mas isso é gol de mão, né? Isso, aproveitando o clima de Copa. Isso é gol de mão. O certo é você ter toda essa otimização, porque isso gera sustentabilidade e resultado financeiro. Sim. Você pensar em ter menor tempo parado do caminhão. O que isso quer dizer? Quer dizer mais produtividade. Você pensar em ter o veículo rodando mais cheio. Cara, isso é mais produtividade, né? Mas nessa linha, Leopoldo, quando você otimiza, por exemplo, e aí eu não sei se é relevante a dúvida, né? Mas, por exemplo, quando você otimiza um processo de tempo parado de pátio, eu estou otimizando o meu processo interno e impactando a cadeia externa. Pensando que, vamos imaginar a mente do cara que vai executar. Eu vou resolver o primeiro, passo para o segundo, passo para o terceiro. Quando eu otimizo a minha operação interna, que eu, reduzo de 10 horas para 2 horas meu tempo parado. Isso eu estou impactando no 2 ou no 3 do meu estágio de... Quando você olha... Eu vou responder aqui se me corrige, tá? Só isso eu aprendi. Quando você está olhando para a transportadora, você está resolvendo o teu escopo 1. Que é aquele... Na ótica da transportadora. Agora, quando você olha o dono da carga, ele está resolvendo o escopo 3 dele. Perfeito.
E por que a gente fala disso? Porque hoje quem puxa isso é o embarcador. Então, os prestadores de serviço logístico, seja operador, seja transportador ou próprio motorista, eles são escopo 3 desse contexto. Mas se ele estiver resolvendo, por exemplo, o tempo o rodando vazio dele, otimizando a operação dele, ele está resolvendo um dele. Um dele e consequentemente, quando chegar no 3 lá, ele já vai estar com isso resolvido e pode até ser um critério de desempate numa negociação, por exemplo. E além disso, né, Guto, veja como que isso traz dinheiro pro bolso, né, imediatamente. Se fala com qualquer transportador, eles querem já, sem ESG. Eles querem diminuir o tempo parado. Eles querem rodar mais cheio. Então, isso já é uma demanda. A gente só está colocando isso assim, puta, além de você fazer isso, não é que você gera crédito, você gera menos débito, menos emissão de carbono, e que sobra menos para você compensar. Então, a tua logística é uma logística de baixo carbono, quando você pensa nisso, e também mais rentável. Isso traz dinheiro para o bolso no primeiro mês. E eu acho que o ponto nesse sentido, pelo menos da jornada que a gente vê, né? Muitas vezes, para você conseguir chegar nisso, você otimizar, por exemplo, a tua operação, você otimizar o teu fluxo logístico, você tem que ter um investimento. E isso era complicado, você justificar esse investimento não sabendo se você seria reconhecido ou teria esse retorno no futuro. A partir do momento que isso está numa escala onde eu começo a olhar e falar assim, não, isso vai acontecer. Se eu tenho uma porrada de indústria, grandes indústrias aqui, assumindo esse compromisso e eu fizer esse investimento agora, quando chegar esse momento eu vou estar pronto e eu estou na frente dos outros. Então, do ponto de vista de olhar o que, às vezes era muito complexo, porque a gente... No mínimo, há, 20 anos que a gente está no transporte, há 20 a gente ouve falar em otimização de frete e retorno, de otimização de caminhão vazio. Então, isso que você falou, é o que o cara já busca naturalmente. Só que, às vezes, para isso, o cara precisa investir, às vezes precisa, quando você olha para a indústria, trabalhar numa sinergia, numa logística reversa com um parceiro para você fazer isso. E isso não é trivial. Senão já teria resolvido, a gente não estaria discutindo isso agora, né? Então, talvez esses gatilhos que hoje você fala assim, não, isso vai ter uma chancela lá na frente, que isso vai virar obrigatoriedade no processo, quem não tiver vai estar fora, entendeu? E veja, o prestador de serviço pensar nisso vai diferenciar ele quanto ao cliente dele e também no negócio dele, ele vai ser mais rentável, tá? Isso, eu quero só deixar claro que cuidar disso, além de você estar na moda, porque você está falando de ESG, você vai estar gerando mais dinheiro, né? Não, isso a gente tem muito claro isso. Sempre que conversamos com isso, a gente vai olhar ESG, a gente põe óculos de produtividade e rentabilidade para falar disso. Então, tá falando de menos carbono, mas no final de contas é menos diesel. Está falando em tempo de espera, menos caminhão rodando na rua. Perfeito. E o motorista talvez é mais tempo com a família dele. Exatamente. Melhor, e aí a gente vai pro S, né? A gente pode surfar todas as ondas aí do você tem menos caminhão na rua, você tem menos acidentes, você tem menos emissão, você tem menos consumo de recursos. É muito louco essa discussão das letras, né? De você ficar navegando nisso. Porque a partir do momento que você tiver uma operação logística mais otimizada e você tiver uma gestão melhor, que diminua tempo e tudo mais, você... Assim, é inevitável que você tenha uma governança melhor e você consiga ser mais competitivo no ponto de vista de compliance e tudo mais. Então, é difícil dificilmente você vai ter alguma ação que ela vai ficar só num dos pilares, né? Você normalmente vai navegar entre todos eles. Né? Eu acho que é um bom momento para a gente sair do E, né? E ir pro S. É isso aí. O S, a gente está falando de social, isso envolve pessoas, então a gente está falando... a gente fez aqui pela KMM um curso de jornada ESG na logística. A gente pôs 5 clientes que muitas vezes são concorrentes no dia a dia na mesma sala para falar de ESG. Foi bem legal porque a gente juntou e viu as práticas sociais ali do S que tem e até vimos em relatório de sustentabilidade de empresa de logística também. Então, você tem um grupo assim na parte social que a gente está falando de pessoas, de talento, de gerenciar com as comunidades para trazer futuros colaboradores, toda a parte de gestão de pessoas, né, gente e gestão. Daí tem um outro grupo ali que a gente está falando de comunidades ao entorno, que é como que esses operadores logísticos estão fazendo, tem um conceito ali de valor compartilhado, né, que é entregar valor e receber valor, trocar valor para ter um desenvolvimento territorial conjunto, né, dessas comunidades ao entorno, de onde tem as operações. Dentro da parte social, a gente tem as oportunidades ali de equidade, diversidade, de inclusão também, não só em alta direção, mas em toda a
a corporação. Então, a gente tem vários programas no Brasil hoje já na parte social também, programa na mão certa, tem alguns programas para melhoria da vida do motorista, ranking de motorista, condições para melhorar a vida, né? Que muitas vezes o motorista acaba ficando meio esquecido em todo esse contexto. E aí tem muitos programas bem legais no Brasil hoje na parte social. Então, a gente tem... o que mais? A coisa mais importante que eu aprendi quando a gente começou a olhar sobre ESG é que o S não é caridade, entendeu? Assim, pô, mas no S aqui na empresa eu dou cesta básica pra... Cara, mas caridade não é a parte social. Agora, como que você faz isso, né? Ah, não, eu estou fazendo isso, eu estou desenvolvendo a região, eu estou... tem aquele... que a gente falou de treinar os motoristas para diminuir o acidente, treinar o motorista para... Cara, isso é social. Saúde e segurança. Vai voltar depois para a sociedade. Esse cara, ele faz parte da sociedade, ele vai ser um cara mais feliz e retorna, né? Isso que você falou é essencial. O próprio exemplo do tempo, a redução do tempo de espera, é mais tempo para esse cara, para a família dele, por exemplo. Sim. Esse cara ele vai dirigir melhor. Agora imagina, né? A gente o simples exercício da empatia, né? Você ficar parado lá no aeroporto 11 horas. Inferno, você fica estressado. Agora, o motorista passa por isso todo dia. Então, reduzir de 11 para 2, nesse exemplo que você deu, que a gente tem cases nesse sentido, cara, você está melhorando a vida de uma parcela importante da sociedade. A gente viu, né, recentemente, depois das greves de 2018, o olhar que foi para essa classe, que antes não existia, né? Hoje ainda não é um cenário positivo, mas era pior ainda, né? Então, o S, ele tem uma importância muito significativa para essa cadeia, né? E na linha que a gente falou do embarcador puxar isso, né? Por exemplo, a gente tem clientes nossos que eles criaram planos de incentivo, tem lá motorista nota 10, que ele tem um gabarito de segurança, de responsabilidade e tudo mais, que ele premia os motoristas, e aí ele não são os motoristas da frota dele, os motoristas contratados na cadeia com incentivo para o cara que realmente cumpre esse processo de que o cara faz as integrações, que ele cumpre as regras de segurança. Então, sempre pode ter esse incentivo vindo do cara que está contratando, independente se ele contrata direto ou indiretamente, né? Tem aquele outro case que eu acho muito legal, de uma simples pesquisa feita com os motoristas, numa determinada operação, os caras apontaram que tinha um problema no banheiro. E foram lá e resolveram, cara, melhorou o índice de satisfação dos motoristas lá em cima. Então, assim, é muito importante, não é trivial. E é surreal você pensar que numa pesquisa de uma operação, o principal ponto referenciado é melhorar o banheiro, né? Tipo, é muito longe de uma realidade que se fala assim, pô, é descolado da realidade que Mas isso, veja, essa pesquisa você deu espaço de fala. O espaço de fala surgiu o que realmente importa naquele contexto. Perfeito. Isso é uma ação de... Você está retroalimentando, né? Perfeito. Está sendo sustentável. Isso é uma ação social. Eu só quero reforçar que o S não é caridade, né? Então a gente está fazendo um negócio para, novamente, olhando para gerar mais rentabilidade, mais produtividade. E, com certeza esses motoristas depois da ação ficaram mais felizes e enfim, vamos pro próximo daí, né? Não, e é legal você falar isso, Leopoldo, porque a gente constrói uma sociedade melhor. No final do dia, a gente foi lá na Logística do Futuro, né? É um evento que teve em São Paulo. E o S, normalmente, ele não é tão visado. E algumas empresas trouxeram vários cases nesse sentido. E no final do dia, são pessoas melhores na nossa sociedade. Então, todo mundo ganha. Os nossos filhos ganham. Então tem, sim, uma importância muito grande. Interessante, Valdo, que você falou, né, que o S é o menos... talvez explorado, né, dentro do setor de logística, tem muita oportunidade e, em contrapartida, nos relatórios de sustentabilidade de empresas de logística, onde a gente encontrou mais ações foi na parte social, tanto de inclusão, saúde e segurança, até de pessoas e de ativos, né? Esse foi um tema que apareceu bastante nesse relatório dos operadores na área de logística e aí... Isso que o Leopoldo falou da caridade, o que você falou, Ivaldo, da melhoria da própria comunidade, é um conceito bem legal. Depois o pessoal pode pesquisar Shared Value, que é o valor compartilhado, o conceito, acho que é de Porter 2011, 10, 11 lá, que ele fala sobre isso, de gerar o valor compartilhado entre a companhia e a sociedade e as duas partes se beneficiarem no final do dia, né? Então, é bem legal quem quiser até explorar e pesquisar um pouquinho sobre isso. Depois quiser entrar, mandar mensagem, a gente pode compartilhar também, tem um artigo bem legal desse material. Uma coisa que você falou
além do valor compartilhado, você falou sobre diversidade, né? Você pega e traz isso para logística. Pô, logística é um ambiente extremamente machista, masculino, e que falar sobre isso ajuda a mudar esse ponto, né? Porque hoje, enfim, a gente já vê alguma mudança, mas muito aquém do que deveria ainda, né? Em relação a parte... Isso tá envolvido no S, né? Exatamente. Tem várias ações, vários programas que podem auxiliar nisso, que começam numa sensibilização. A gente não vai conseguir conscientizar todo mundo, mas a conscientização é própria, né? Mas a gente consegue sensibilizar esse público para poder falar disso e aí começar programas de inclusão, né? Justamente dentro das corporações. Equidade salarial também é um outro ponto entre gêneros, né? Que é um outro ponto que é muito comum, não é especial do setor de logística, mas em qualquer negócio, né? E isso tem um mato alto aí para desbravar e avançar. E nesse, ainda no que você falou da visão do S, né? Aí é um pouco, talvez, até da nossa visão, que a gente acaba focando do que a gente quer extrair do S no motorista. Mas como você falou, tem toda a estrutura da companhia, da corporação, que você consegue incentivar para ter algum tipo de benefício social. Não só na contratação, não só na gestão, não só no melhorar. É que no final a gente acaba olhando só essa fatia, só esse pedaço, digamos assim. Mas, de fato, você consegue... quando você olha para dentro da própria empresa, você começa a falar, mas eu tenho muita oportunidade de incentivar ou de investir ou de sensibilizar na área social, né? É isso aí. Deixa eu só, antes de a gente ir para a governança, eu só reagir a alguns comentários, algumas perguntas que estão acontecendo aqui. Com exceção da Ana, com exceção da emissão do carbono, como a otimização logística impacta no ESG das empresas? A gente falou um pouco sobre isso aqui, né, de como que isso muda até da parte econômica, né, a parte de rentabilidade, produtividade. Acho que a governança é um ponto que a gente vê muita oportunidade de mudança de maturidade, de transparência, de forma de conduta, forma de gestão, que eu acho que faz bastante diferença. A gente vai falar do GI daqui a pouco. O Thiago perguntou também, o termo ESG tem participado das rodas de conversas de grandes empresas no mundo, mas como podemos convencer os gestores de pequenas frotas que o ESG é importante no seu dia a dia? Na minha visão, é mostrar que o ESG ele é uma capa para esse ganho de produtividade, ganho de sustentabilidade. Você traduzir negócio, né? Isso para o ganho operacional dele, para o ganho financeiro. Inclusive, é um dos objetivos desse nosso papo aqui, exatamente, né? Exatamente. Desmistificar. Muita coisa ele já faz, né? No final das contas, ele já faz. Ele pode encaixar o que é aqui ambiental, o que é o social, o que é o governança e como é o carimbo que você consegue dar por alguma coisa que você já executa, né? Sim, eu acho que também é legal nesse tipo de conversa que, por exemplo, você é empresário, você trabalha numa gestão de uma empresa, disseminar isso, né? Isso não pode ficar só na gestão. Acho que a gente vai falar um pouco disso no G, mas, por exemplo, um dos desafios das pequenas empresas é entender que não é trivial e disseminar isso dentro de casa, né? No dia a dia, todo mundo tem que estar falando disso. Olha, cara, a simples torneira, enfim, qualquer pequena coisa, mas tem que estar enraizado na empresa inteira, né? Não adianta também... tem um termo que o pessoal fala bastante, que é o greenwashing, né? Que é uma lavagem verde. Não adianta a empresa ir lá e falar assim, não, o ESG está no nosso DNA e a gente já faz tudo isso e tal. Tá, e aí? Mas aí não tem nenhum compromisso, não tem nenhum projeto em execução, não tem nenhuma meta num plano de gestão ou numa participação de resultados lá da empresa. O gestor não tem... Está desconectado do... não tem nenhuma meta ali que puxe esses temas, né? Então, precisa entrar, basicamente, enraizar na gestão e não ficar só na fala, né? Senão cai nesse greenwashing e aí, muitas vezes, é pior do que não falar nada, sabe? Porque aí, às vezes, passa... Quem já está um pouco mais maduro no mercado, especialmente os clientes que são embarcadores, muitas vezes, que vão acabar contratando, já tem uma visão mais crítica e aí pode passar uma imagem pior do que não falar, às vezes. Então, é importante estruturar bem isso e incorporar isso na gestão, porque senão ele não vai rodar. Ele precisa rodar isso junto como qualquer outra área, qualquer outro indicador, né? Tem o Paulo perguntou aqui, ele falou, Leopoldo, mas eu vou direcionar para você, tá? Cassiano, como sair de ações pontuais isoladas que são puro assistencialismo para projetos contínuos integrados e que geram de fato impacto? Caramba. Tá, isso aí... Bom, por isso que eu mandei pro Cassiano. Uma opinião, né? Eu acho que fazer isso sozinho é mais difícil, então
primeira coisa, construir programas, né, ou projetos que sejam de uma maneira contínua. É importante achar parceiros, né? Então, pode ser desde instituições de ensino, de universidades, de comunidades, ou de alguma forma buscar parceiros que possam alavancar e potencializar essas ações. E aí ter um programa instituído, talvez montar um comitê de ESG lá dentro do teu negócio que cuide disso, né? Que depois de fazer tenha, depois, tipo, fiz tal ação, tem uma avaliação de como que isso retornou, qual que é o impacto que isso gerou, o que aprendeu. Tem que ser melhoria contínua, né? Se pegar lá, voltar lá, tipo o PDCA lá, voltar, planejar, executar, verificar e aí agir em cima do que a gente... O que a gente fez que deu certo, a gente, beleza, continua. O que não deu certo, a gente aprende e volta ações e recomeça isso de uma maneira contínua. Senão vai ficar ações pontuais, muitas vezes de um assistencialismo. Não critico, porque às vezes é uma condição que realmente precisa. Temporária, mas necessária. Mas necessária, que vai gerar condição para poder... aquela história lá de ensinar a pescar, né? De não dar o peixe, mas talvez no começo precise dar o peixe e aí avançar para alguma coisa mais madura. Né? Eu assim, é meio clichê, né? Mas você tem que transformar isso em cultura, né? Então você vai ter que ter indicadores, você vai ter que ter, como você falou, não está desconectado de, sei lá, de incentivo de longo prazo, de incentivo de curto prazo, você realmente colocar na cultura da companhia esse tipo de ação. Da mesma forma que você trata hoje, sei lá, receita, resultado, NPS, você ter esses indicadores olhando para essa estrutura, que isso acabe... independente das pessoas, todo mundo está olhando para o mesmo local. Né? Perfeito, é isso aí. Boa, acho que... Galera, se vocês forem tendo perguntas, vão mandando aí que eu vou trazendo para a mesa, tá? O Marlon aqui comentou que na Fenatran o cliente procurou o stand e a primeira coisa que ele perguntou foi o que estamos fazendo pensando em SD. Acho que o Trizzi pode responder que estamos aqui sentados. Respiramos isso todos os dias. Vocês querem explorar um pouquinho dentro das ferramentas que já estão no Trizzi hoje? Como que vocês acham que isso toca um pouco do que a gente falou? Bora lá. A gente falou do tempo parado, e o tempo parado tem tudo a ver com TSM, enfim, é um pouco disso. Né? Esse é um case bom do TSM, né? O TSM, talvez para quem não conheça, é o nome do nosso módulo de agendamento, e ele entra diretamente nessa questão da redução do tempo de espera em fila. A forma é simples, né? Porque é o seguinte, uma vez que você tem lá uma unidade, uma operação, e você tem um monte de caminhão para chegar, uma vez que você organiza isso, cadencia isso, você resolve, você diminui o tempo. Eu gosto de brincar que é o case parecido com a questão do check-in antecipado do aeroporto. A melhor analogia para entender é isso. A forma que resolve é isso. Então, é claro que a plataforma tem uma série de outras funções. Mas uma vez que você organiza e melhora essa chegada, você reduz o tempo de espera do motorista em fila. Então, gera impacto, primeiro na questão do carbono, né? Porque o caminhão está lá 11 horas, ele não vai ficar desligado, né? Ele precisa ligar, refrigerar, dependendo se for uma pernoite, o cara vai ligar ele durante a noite. Então se for uma fila, ele vai movimentar. Exatamente, perfeito. E também a questão do social, que a gente comentou, né? Então, de uma forma direta, esse é um produto nosso que ele atua diretamente nessa questão. A gente tem vários cases que a gente reduziu. O Guto deu um exemplo aqui de 11 para 2 horas o tempo de espera. A gente consegue medir isso. Esse é até um outro ponto, né, Cassiano, que eu acho que é legal, né? Todo mundo, não só tendo discurso, é importante medir, né? Então, na prática, eu acho que esse também é uma das pautas que a gente está conversando aqui, de sair do discurso e mensurar, né? Então, esse é um deles. Outro que eu acho bastante interessante, também falando um pouco do G, a questão do BID, que é o nome também de um produto nosso, que é para a questão de cotações de frete, né? Negociações de frete, que você gerencia isso, né? Então, aquilo que acontece informalmente, por telefone, etc e tal, você gerencia, dá mais agilidade, compliance, né? A gente sabe que quem da área de logística, conta frete é uma das maiores contas de todas as empresas, né? Indústrias, no Brasil, principalmente a maioria do modal rodoviário, então a conta frete tem um peso muito grande. E com o módulo BID você consegue dar governança para isso, né? Você dá compliance, dá visibilidade, dá segurança para as pessoas que estão trabalhando lá dentro. Querendo ou não, você que é um cara que negocia a frete,
você fica mais tranquilo a hora que tem visibilidade, tem organização no seu trabalho, né? Você tem segurança no que está fazendo. Enfim, acho que esses são dois fortes, assim. O do TSM tem um case legal, que é naquela linha da conta parar em pé, né? Tem um case que a gente implantou num parceiro nosso, começou a implantar em maio desse ano, e está finalizando quase todas as plantas. Tem uma planta dele que já era uma planta antiga, que ele tinha média de 4 horas de operação, né? Ele implantou em maio, junho a plataforma. Ele reduziu o tempo para 12 minutos o tempo de pátio dele, em mais 40 minutos mais ou menos o tempo operacional. E pós a implantação, a planta bateu, e era uma planta antiga, bateu todos os recordes históricos de produção. Porque o que acontecia? Ele tinha uma volumetria de carregamento de X caminhões por dia, chegavam todos esses caminhões 8 horas da manhã. Uhum. E aí, quando chegava de madrugada, não tinha caminhão nenhum para carregar. A partir do momento que ele cadenciou, os caminhões chegam no horário para carregar, janelas de hora em hora. Quando chega na madrugada, as janelas também estão cheias, então você faz toda a fábrica trabalhar realmente 24 horas, então ela trabalha na sua capacidade máxima. E antes o motorista que esperava 4, 5, 6 horas, que era aquele cara que chegava cedo e entregava, ele chega lá, sei lá, 10 para as 4 horas ele entra para carregar, antes das 5 ele já saiu e está fazendo a entrega. Então você melhora o teu indicador de produtividade e em consequência de melhorar toda a cadeia. E aí quando você olha assim, pô, a conta frete melhora? Com certeza, porque essa precificação do valor de espera lá estava na conta frete, mesmo que fosse um frete FOB lá que não estava contratando direto, mas cara, essa conta frete muda. Então acho que então dá para dizer assim, ainda da indústria. Né? Exato. Quem contratou o TSM para resolver isso, para trazer mais produtividade, pode falar também que está com ações relacionadas ao ISD. Exatamente. Tem mais uma pergunta. Essa pergunta veio no grupo do WhatsApp do webinar. Quem se inscreveu no webinar pode acessar um grupo do WhatsApp. O pessoal do marketing prometeu que não vai ter bom dia com florzinha no grupo do WhatsApp. É um grupo profissional mesmo. E a pergunta do Leandro, ele falando assim, ó: sou um homem gay atuando na logística. No início da carreira, sofri muito preconceito, tendo de ouvir que eu estava estudando a profissão errada. Hoje, formado e atuando na logística, venho representando uma comunidade. Qual a experiência que, através do S, foi alcançada alguma mudança de padrão no meio logístico ou ações que levaram a resultados positivos? Não sei se vocês têm algum exemplo. Como é o nome dele? Leandro. Leandro, primeiro, obrigado por compartilhar isso, né? Porque acho que tem tanta gente que está no setor logístico e que tem até ainda medo de falar um caso como esse. Então, legal por compartilhar. Parabéns, e encorajar até outras situações, para que muitas vezes esse é um tema que talvez o setor logístico está começando, né? Então, poder falar de diversidade, de inclusão, dar exemplos e mostrar que das oportunidades que a gente ganha, né, em termos de aumentar a diversidade e inclusão dentro das companhias e aproveitar o que muitos, né, ele falou ali no relato dele que sofreu, né, um preconceito e que estava no setor errado, e poder mostrar esses resultados. A gente tem muito poucos resultados que demonstram isso. Então, poder compartilhar esses ganhos e mostrar esse valor assim, dentro do mercado, é até ruim, né, ter que falar sobre isso, porque deveria ser devia estar tendo que falar, né? Nessa altura a gente está falando mas isso aí, o fato é que até comentei há pouco, antes da pergunta do Leandro, o quanto a gente sabe que o segmento logística, né, o mercado, é bastante masculino e machista. Quando você falou do banheiro, a gente fala de banheiro para o motorista. Cara, você vai num ambiente desse, é um ambiente péssimo para a mulher, por exemplo. Tá? Às vezes até não deve ter nem banheiro para mulher em alguns terminais que a gente acompanha. Uma coisa que eu vi na Fenatran, falando em ações, Leandro, pensando em diversidade, na Fenatran tinha um caminhão da Mercedes, que era um caminhão para mulher. Não sei se vocês chegaram a ver isso lá, um caminhão adaptado, um caminhão com características que olham para a mulher, diferente do que todos os caminhões hoje olham para homem, pensando no lugar para se arrumar, pensando em banheiro, pensando em um monte de situação assim. Eu vejo que é uma ação do segmento de logística olhando já para a diversidade. Uma outra coisa, uma vez eu estava numa empresa de logística bastante relevante e 5, 6 diretores em cima do palco falando sobre diversidade, e uma mulher levantou lá no meio:
Tá, mas e aí? Por que não tem nenhuma mulher aí em cima? Perfeito. E houve o compromisso público naquela ocasião de... realmente, a gente está aqui falando groselha. A gente precisa voltar para trás e ver o porquê disso, né? Ainda a gente precisa de políticas afirmativas, né? Para esse tema, Sim. então... Nesse sentido, até falando para o Leandro, né? Acho que a gente pode falar da própria Trizzy, da própria KMM. Acho que são empresas que há bastante tempo já assumiram essas políticas afirmativas. Eu falando agora com propriedade, porque eu trabalho na Trizzy, né? Lá a gente tem questões de trazer mais a equilibração de quantidade de homens e mulheres no quadro de gestão. E o legal é que, assim, né? Não é trivial. Não é porque é só para conseguir um selo. É porque é melhor. É melhor, é um ambiente melhor. Tem que ser assim, né? Discutir a diversidade como se ela impacta positivamente ou não, esse é um assunto superado, né? Eu acho que isso... É superado, mas eu acho que ainda mas eu digo, o assunto, a diversidade, ela realmente impacta positivamente. A discussão é como que eu consigo trazer isso para o nosso dia a dia. E é muito isso. Às vezes a política tem que ser afirmativa. Eu tenho que realmente incentivar isso e transformar. Como a gente falou várias vezes, né? Questão de cultura, né? Isso é uma questão cultural. Sim. Você tem que trazer isso para o dia, criar essa cultura e trazer e transformar isso em algo normal, que isso não seja uma discussão que você tenha que pontuar ou não, tem que ser um assunto superado e está longe de superar. Eu acho que o grande trabalho nosso é conseguir. Aí o que você falou, a logística ela é um ambiente complexo nesse sentido. É um trabalho. Eu acho que quando a gente olha, por exemplo, falando nas mulheres motoristas, cara. A gente está há 20 anos e talvez, sei lá, nos últimos 5, talvez 10 anos no máximo, a gente começa a ver esse incentivo a como que eu trago as mulheres para fazer. E várias empresas fazendo incentivo de abrindo vagas exclusivamente para mulheres. Então tem um trabalho realmente de uma jornada que tem para ser construída e conquistada. E olha que legal, né, Guto? Por exemplo, você é uma empresa embarcadora que está nos ouvindo. A hora que você for contratar uma transportadora, pergunta se ele contrata mulheres como motoristas. E já é uma forma de você trazer o ESG para a pauta. Né? Exatamente. Incentivar. Não precisa você também sozinho resolver. É que você falou das parcerias, né? É uma forma simples. Beleza, transportadora. Mostra para mim seu quadro de funcionário. Você tem políticas que você busca também essa questão da equilibrar a questão de quantidade por gênero, né? De motoristas? Perfeito. Acho que isso aí, Leandro. E novamente, obrigado. Se quiserem mandar perguntas no WhatsApp, lá também tá tudo chegando aqui quente, tá? Legal. O Ivaldo falou ali do tempo de fila, né? A gente publicou em setembro desse ano um relatório aqui pela KMM de descarbonização do setor de logística rodoviária. Tem uns dados bem legais que falam... A gente pegou uma base de dados aqui da KMM de 5 anos, foram quase 200 milhões de km analisados, 25 mil registros mensais de viagem no Brasil todo, assim, uma base bem interessante. E... chegou no valor de média de tempo de fila de 8,8 horas para carregar e descarregar, média Brasil. Tá? Isso tem lá a média de tempo de carregamento, de descarregamento e tudo mais. E aí tem um gráfico lá que mostra assim, bom, beleza, 8,8. Se a gente ficar metade desse tempo com o motor ligado, né? E se o motor consumir lá 3, tem uma escalinha de 1 a 6 litros de diesel por hora, dependendo do caminhão, de consumo de litro por hora de motor ligado. Quanto que isso representa de carbono, né? E aí você situa lá, por exemplo, olha, se eu ficar aqui 50% do tempo parado, consumir 4 litros de diesel, eu estou falando de 50 quilos de carbono, né? E aí se eu tiver uma frota disso de 1.000 veículos, né? Conseguir reduzir lá de 12 para 2, isso representa numa escala da indústria de tantos veículos. No final do ano a gente está falando de tantas toneladas de carbono evitado. Eu tinha tanto reduzir, só essa ação me permitiu economizar lá 3, 5%. Né? Dá para pegar essa conta, vincular com os cases do Trizzy. Olha lá, gente. O pessoal do marketing podia fazer, né? Se você olhar, por exemplo, para o mercado frigorificado, eu tenho lá a câmera fria que ela tá... Exatamente, ela é muito maior, porque aí ela é 100% ligada, 100% consumindo. Pô, legal, dá para fazer uma conta interessante aí. E tem mais consumo de gás ainda de refrigeração que tem também que pode entrar na conta. Né? E aí uma outra, aproveitando esse relatório, a gente falou bastante de rodar vazio, né? Então, também dessa mesma base, a gente analisou lá 69% dos veículos que rodaram nesses últimos 5 anos, o Brasil todo, rodaram carregados.
né? E aí a gente fez uma simulação, sair de 69 para 75, rodar 6% a mais carregado. Quanto que isso representa no final das contas, né? Aí fazendo uma matemática aqui de padaria, vamos pensar que um caminhão roda 100 mil quilômetros por ano e que ele consome 2 km de litros faz 2 km por litro, né? Então a gente está falando de 50 mil litros de diesel que ele consome ali no ano. A gente pegar esse 6% a menos aí e traduzir, no final das contas, a cada 100 veículos, se a gente conseguisse otimizar isso na malha toda rodoviária, a gente tem menos 6 caminhões na rua, né? Ou pelo menos esses 6 podem transportar. E aí a gente tem lá um valor de aproximadamente 7 toneladas de carbono por ano que um caminhão deixaria de emitir, né? E aí se faz por 1.000, então... Tem umas contas bem legais esse relatório. Se for comprar o crédito, né, o Leopoldo falou ali de compra de crédito, se uma frota de 1.000 veículos fosse comprar o crédito desses 6%, é R$500 mil por ano que ele não precisaria comprar, né, para não compensar, só usando uma otimização. E aí que eu volto e falo, né, a tecnologia está ajudando a rodar menos tempo vazio. A tecnologia... conectando frete, menos tempo parado na fila, otimizando rota, tudo com roteirizador. Somando, né? Se no final do dia você somar todas as oportunidades aí que sistemas mais inteligentes podem agregar na operação no final do dia, a gente sai desse papo de carbono e traduz em litro de diesel, traduz em custo, traduz em nível de serviço. Perfeito. Né? E é o que você falou, né? Tem um indicador para medir, quando você começa a calcular isso, aí você começa a materializar essa discussão. Pô, sim. Isso e aí, linkando o que a gente falou antes das metas assumidas, pô, não, mas eu não tenho esse custo de carbono hoje. Não, mas você não tem, mas se a tua empresa assumiu isso aqui, você vai chegar uma hora que você vai ter que tirar essa grana do bolso para comprar crédito, porque você deixou de fazer. Então, essa conta vai chegar. Então, legal. Só para a gente poder falar das 3 letras, ver são só 3 letras. Prorrogar aqui, vamos ter que dar acréscimo igual o jogo da Copa, né? Tem jogo a uma, já saiu a escalação e tudo, entendeu? Então, vamos pro G? Vamos, bora. Pro G eu acho que é o mais fácil a gente vincular isso ao ganho dentro das empresas, né? Cassiano, tá contigo, G. Governança. Isso. É onde começa o SG, a gente está falando de gestão. Então, quando a gente pensa em governança, a gente está falando de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é o compliance, código de ética, código de conduta, transparência. E teve uma área que apareceu bastante relevante nesse estudo, nesse levantamento que a gente fez, que foi inovação, entrando na área de governança. O que o Valdo falou da ideia do banheiro, é um programa de ideação. Você está abrindo, isso pode estar dentro de um projeto de inovação corporativa, que você abre, né? A gente gravou um outro episódio com o Maurício aqui. O Maurício falou, para ter boas ideias, a gente tem que ter um monte de ideia ruim para poder chegar a boas ideias, né? Então, quanto que a gente está abrindo um canal de comunicação com o público e tudo mais, isso pode entrar nessa temática de governança. A gente tem... a questão de proteção de dados, segurança cibernética, né? Então isso é um outro assunto. Quão maduro que a gente está com o sistema que a gente tem hoje, como que estão nossos registros, como que está a nossa conexão de dados, de governança, de formas de gestão, criar comitê, né? A gente vê algumas empresas criando um conselho ou colocando uma pessoa para trazer essa temática de ESG junto com o conselho, ou criando um comitê de ESG e aí envolvendo até alguns atores, alguns players que estão no próprio cenário próximo da empresa, né? Dentro do próprio comitê. Então, você pode, às vezes, trazer um cliente para o teu comitê ou fazer uma equipe expandindo as fronteiras da própria empresa, né? Então, é onde a gente começa, se a gente quer trabalhar com ESG de uma maneira legal, para não ficar numa comunicação rasa e gerar valor no final do dia, a gente precisa começar com governança, né? Sim. Lembrei de um case aqui que eu acho muito interessante, Cassiano, essa questão da inovação, né? Nós temos um cliente que, em um determinado momento lá, alguém da empresa sugeriu assim, cara, eu queria notificar o motorista antes dele chegar aqui na minha portaria
para ele saber se ele já entra direto ou se ele aguarda. Uhum. Isso veio de alguém da equipe. Empresas que você tem essa cultura de propagar toda essa discussão que a gente está tendo aqui, acontece esse tipo de coisa, né? Então, nesse exemplo, o que a gente fez? Então, o motorista recebe a notificação, se ele tá tudo ok, ele não precisa parar o caminhão dele. Então, até naquela questão da redução, né? Uhum. Então, ele vai direto. Uma simples ideia que veio de dentro da empresa, entendeu? Aliada com a gente, o parceiro de tecnologia. Hoje a gente tem uma operação rodando onde a gente tem um índice de satisfação muito grande, porque os motoristas já sabem aquela operação, ele vai receber a notificação, já vai direto. Algo que veio de dentro da empresa com um parceiro do lado, né? Foi possível. Então, é muito legal, não é trivial, né? É importante que as pessoas entendam que não vai ser fácil. Uhum. Você precisa de quebrar a cabeça, você precisa de parceiros próximos e esse discurso precisa estar na mesa, né? Boa. E na linha do que a gente falou de fazer e agora carimbar como ESG, né? Por exemplo, LGPD, né? É uma discussão na discussão interna da Trizzy, né? Pô, Trizzy hoje, o dado que a gente tem na operação é um dado sensível, então a gente fala de LGPD há algum tempo. O que a gente está percebendo agora? Que a gente consegue levar isso para o nosso cliente. Então, a partir do momento que eu tenho um motorista dando o consentimento dentro do aplicativo, eu consigo compartilhar essa informação. Então, quando eu tenho um canal de comunicação direto com o motorista, ele tem que estar ok com isso. Eu tenho que me justificar do porquê que eu estou abrindo esse canal com a indústria. E a indústria tem que estar protegida de que eu fiz isso para entregar para ela. Então, acho que é nessa linha de... E esses assuntos, e aí você colocou muito bem, né? Acho que começar pelo G faz muito sentido quando você olha para a indústria, porque talvez seja o campo que ela jogue melhor, né? Porque Sim. Realmente, preciso de compliance, preciso de governança. A LGPD foi um caso que veio muito forte. Quando começou a se falar em LGPD, quem levantou essa bandeira e começou a cobrar dos fornecedores, hoje não sai nenhum contrato, se você não assina nenhum contrato sem uma cláusula de LGPD dentro desse contrato. Então, é aí que eu começo a fazer a cadeia, o ecossistema trabalhar em prol de um objetivo. Então, quando a gente olha para o G, talvez seja o ponto onde a indústria consiga mais forçar ou ganhar exatamente essa... Fala assim, não, realmente isso aqui a gente tem que executar. Quando a gente fala da ferramenta do BID que a gente construiu, a discussão foi essa. Pô, como que a gente tem duas ferramentas que elas são interessantes quando você olha para esse processo de contratação, né? Que tem a parte de contratação do autônomo, e eu tenho a parte de contratação da transportadora. Quando eu olho para a contratação do autônomo direto, quando a gente criou essa ferramenta de contratação do autônomo direto lá em 2018, se eu não estou enganado, num cliente nosso, o incentivo de desenvolver essa ferramenta para a contratação do autônomo foi compliance. Pô, eu tenho uma carga, 2 motoristas, como é que eu comprovo que eu selecionei o motorista A e não o B, que eu consiga auditar, que seja auditável, que eu tenha gestão sobre isso, que não é uma decisão pessoal do cara que está contratando. Não é o amigo do cara. Exatamente. Você está falando do motorista autônomo, mas isso é presente também no BID. Isso, daí quando a gente levou isso para o BID, que daí já é a ferramenta mais recente, que a gente lançou ela agora no primeiro semestre, é o mesmo conceito para contratação de transportadora. Pô, peraí, eu vou fazer um processo seletivo do grupo de transportadoras que pode me atender, e aí baseado em vários critérios, dependendo do produto que eu estou transportando, licenças que se precisa e tudo mais, e aí, como você falou, talvez futuramente esteja ali linkado uma comprovação de sustentabilidade e tudo mais, eu garanto esse grupo de transportadores que podem operar para mim, publico na minha contratação e eu vou fazer o processo seletivo onde num ambiente controlado, gerenciável e auditável. E aí eu consigo levar isso para a cadeia inteira. Eu elimino processo de negociação por WhatsApp, eu elimino... Não que eu elimine, eu trago todas essas conexões para dentro de uma plataforma gerenciável. Sim. Então, eu acho que gera governança no processo. No processo como um todo, exatamente. Então, desse processo... E aí eu imagino o seguinte, quando eu começo a olhar essa cadeia, toda ela com a tecnologia, linkando todo o processo, eu consigo, de um processo de contratação gerenciável, ver o tempo de espera dos caminhões lá no processo de agendamento. E aí eu começo
começa a existir a troca. O cara fala, beleza, aqui eu assumi um bid que você me falou que ia demorar 2 horas o tempo de carregamento. Eu estou olhando na tua ferramenta aqui que está demorando 1 hora ou está demorando 3 horas. Então, você gera transparência para a cadeia toda. Eu acho que foi-se o tempo dessa discussão onde você... tentava fazer um processo onde você esconde o que vai acontecer lá na frente para você não conseguir medir. Não, ninguém mais quer isso. Acho que a cadeia de contratação, a logística como um todo, ela só consegue ser otimizada quando a gente tiver transparência, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, não tem o processo não, é porque é meu amigo, é o peixe, né? Então eu tenho... Não, cara, é um processo gerencial. Quem entregar o que está dentro do requisito, que estiver dentro desse controle, vai conseguir chegar lá no final. Ética e transparência são 2 pilares, 2 alicerces para falar de sustentabilidade. Perfeito. Então é isso aí que... Perfeito. Então, acho que acho que realmente a governança, ela pode ser, talvez se ela começar por ela, naquela ideia de sempre um pilar impacta no outro, começar por ela, você vai chegar, vai impactar em todos. Como guarda-chuva da cadeia, acho que foi perfeito seu exemplo ali. Aproveitando Copa do Mundo, aí, o clima de Copa do Mundo, nós podíamos fazer um segundo tempo desse webinar, trazendo um case, buscando 1 ou 2 cases, TRIZ e KMM, de como que melhorou na prática, no E, no S, no G. O que vocês acham da gente organizar isso e trazer os indicadores? Top demais, medir isso, né? Medir isso e compartilhar. Boa. Dentro faz os públicos votar? Ou não? Não, né? Só para gerar competição, mas acho que não vai ser saudável. Tem, pra gente encerrar, 2 perguntas, tá? Até porque o pessoal quer comer para assistir o jogo, né? Agora, daqui a pouco começa a cair a audiência. Começa a cair a audiência. Pergunta da Thaís. Vocês podem falar sobre logística reversa no ESG? Então, logística reversa, esses dias eu conversei com uma startup, é um caso interessante porque tem hoje a gente falou de crédito de carbono, aqui tem crédito de logística reversa também. Você produz lá um produto, manda dentro de uma embalagem, a indústria tem um percentual lá, 20 alguma coisa por cento, dependendo, somando as legislações, que ela vai ter que ter a reciclagem, garantir a logística reversa. Se ela não consegue comprovar aquilo, ela compra o crédito, né? E aí eu vi uma startup de last mile, né, fazendo aquela entrega do produto que a gente compra no e-commerce, chega pra gente ali em casa, e eles fazendo a coleta, oferecendo a coleta de resíduo para volta, ou seja, para diminuir a rodagem vazio. E aí, já estamos escutando aqui o início do jogo. E aí, então assim, a logística reversa se conectando, né, com o ESG, ela surgiu lá, a Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, falando de logística reversa, a gente está com 12 anos da política já, e agora vendo na prática algumas ações que estão chegando, né, especialmente no consumidor, mas também por questões da indústria puxando, por questão legal puxando, e aí a tecnologia e algumas startups observando a oportunidade de trazer esse tema de logística reversa, e aí ao mesmo tempo você agrega valor ambiental, social, de governança. No Rock in Rio, né, teve um projeto lá de logística reversa esse ano para garantir compliance entre as cooperativas de catadores, garantido que o que era coletado lá chegava na cooperativa de reciclagem, que os turnos de coleta, quem estava coletando no evento com indicadores de gestão, bem bacana, um case bem legal falando de logística reversa. A gente, assim, talvez o ponto mais latente em logística reversa que a gente recebe é a gestão de pallet. É um assunto que ele é recorrente todas as vezes que a gente vai discutir um projeto de logística, tem um item lá, um tema gestão de pallet. E é super complexo. E o impacto dele em relação a produção. Se eu pego o pallet lá, eu tenho 2 modelos basicamente, né, que é o pallet o plástico e o de madeira. Se eu não recebo esse pallet de volta, ele vai para o ambiente, eu descarto. E aí eu tenho, além do custo financeiro de ter que comprar um novo pallet, e aí eu tenho o impacto disso. Mas é um assunto... E voltar com uma carga só de pallet também. Então, é super complexo, e aí é um pouco desse desafio. Como que resolver isso? Mas ele, para mim, faz todo sentido do impacto social, principalmente o ambiental desse cara aí. E só para não ficar devendo nada para ninguém, tem a última pergunta aqui. ATS Sistemas pergunta: como aplicar o consumo de carbono junto às empresas do segmento logístico? Acho que a calculadora ali responde um pouco, né, Cassiano?
favor. Faça a tua propaganda. A primeira coisa é medir, né? A gente precisa medir. A gente tem hoje o GHG Protocol no Brasil, que é a metodologia mais aceita e utilizada pela indústria, que a gente calcula o quanto de emissão que a operação ela teve, né? Então, o primeiro passo para melhorar tem que medir. E aí, fazer um inventário de carbono começaria por aí. Viria a oportunidade de otimização. Então, primeiro passo, reduz, otimiza. E aí depois, se você quiser vincular isso a uma meta de redução, pode ter a opção de compensação também. Que hoje, por exemplo, a KMM já consegue entregar um certificado de neutralização de uma rota 100% descarbonizada, carbono com logística de baixo carbono, rastreando a documentação fiscal lá da viagem, um CTE, um MDFE, vinculo, eu consigo garantir que um produto teve a viagem descarbonizada e esse não, porque eu vinculo um crédito de carbono de um certificado junto com a documentação de transporte de viagem. Bom, então, ATS Sistemas, mais dúvidas, só procurar aí. Isso aí. Como eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né, meninas? Está tudo respondido. Belo papo, hein? Deu 1 hora e pouquinho aqui de conversa. O Cassiano já propôs o segundo tempo. Eu acho que já tem um grupo do WhatsApp, que a gente tem uma galera lá, a gente pode avisar para eles. Teve uma audiência legal. Isso daqui depois vai ser distribuído de alguma forma para outros públicos. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado aí pelo papo. Eu tomei todo lugar aqui já. Muito obrigado pelo papo. Acho que isso aí é um tema que a gente foi no nível legal para trazer todo mundo para a mesma página. Acho que falar de case num próximo webinar é legal para materializar, né? Uma outra coisa que possa ter fugido aqui, acho que trazer o case e falar, pô, aqui a gente tá falando de S, aqui a gente tá falando de G, aqui a gente tá falando de E, fica bem... E quem tiver sugestões para nós trazer para esse próximo segundo tempo aí nosso também, é só mandar. A gente fica à disposição. Eu acho que conseguir falar de um assunto tão relevante e que é tão parte do nosso dia a dia hoje, isso é bom, né? Porque, como a gente falou, a gente falava disso antes e não tinha o carimbo. Acho que conseguir trazer isso para o nosso dia a dia e falar, pô, a gente consegue realmente, a gente entende que a gente tem como ajudar, fazer a nossa parte, tanto internamente quanto fornecer isso como ferramenta, acho que é super, super importante. Então, foi muito boa a conversa. Muito bom. Olha, só, capitão, a última câmera aqui eu esqueci, eu fui o péssimo youtuber nesse caso. Curta aqui, se inscreva no canal, porque é impossível que você não tenha... Você assistiu 1 hora de conversa e não fizeram isso, o cara tá de brincadeira, eu acho que merece um tema tão importante. Já é de graça, né? Pô, cara, custa R$0 clicar no negócio. Sempre tem alguma coisinha, né? Não é bem de graça. Tem que curtir e se inscrever nos canais aí e tal. Mas beleza, gente. Obrigado. Acho que é isso. Vamos assistir o Jogo do Brasil. E quanto que vai dar? 1-0. 1-0? 3-0. Jogo difícil. Eu tô com você. Eu tô animado hoje. 3-1. 3-0, vai dar show de bola. Tomara que vocês acertem e eu erre. Bom demais, gente. Valeu. Até mais. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.